Bora falar um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Taesa, que reportou melhora nos resultados, porém o futuro dos projetos ainda preocupa. Também um alto endividamento e a Taesa ainda reportou proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação, bora lá? Falando um pouco sobre os destaques operacionais, nos 6 primeiros meses de 2025, uma receita líquida de 1,2 bilhão, que foi um incremento de 5,5% versus 2024, um EBITDA de 1,03 bilhão, aumento de 7,2%, um OPEX, que seriam as despesas operacionais, de 187 milhões, uma queda de 2,9%, esse foi um ponto positivo que eu quero falar um pouco mais à frente. A parcela variável de 0,5% da receita de transmissão, e quanto menor, melhor, porque a parcela variável seria uma indenização que as transmissoras deixam de ganhar quando a linha de transmissão encontra-se indisponível. Então a PV foi de 7 milhões, uma queda de 74%, um CAPEX de 747 milhões, uma alta de 105%. Então, para quem é acionista da Taesa, tem que entender que a empresa está entrando num ciclo de investimentos, então pode ser que a empresa distribua menos proventos para os próximos meses e para os próximos anos. Um lucro líquido regulatório nos 6 meses de 2025 de 487 milhões. A entrada em operação de Pitiguari com 24 meses de antecipação e uma receita de 22 milhões incremental, um novo ciclo da receita anual permitida de 2025-2026, 4,4 bilhões contratados e novos anúncios de proventos, que a gente vai falar mais sobre isso nos últimos slides. Falando um pouco sobre o índice de disponibilidade e da parcela variável, percebam que a Taesa sempre mantém um alto índice de disponibilidade de mais de 99,5%, em 2024 99,38% e em 2025 quase que 100% das linhas ficaram disponíveis. Então a transmissora ela ganha dinheiro com a linha disponível, não interessa o volume de energia que está passando na linha, o que interessa é se a linha encontra-se disponível para a ANEEL. E nos 6 primeiros meses de 2024 a parcela variável foi de 2,04%, e de 2025, 0,5%. E conforme falei, a parcela variável, quanto menor, melhor. E dentro da receita operacional líquida, fica até um pouco mais fácil de enxergar. Percebam que a Taesa teve uma receita pela disponibilização do sistema de 688 milhões e um desconto da parcela variável de 0,2 milhões. Então teve uma receita de serviço de 688 milhões e a receita operacional líquida foi de 621 milhões, uma alta de 7,2% na ótica trimestral e na ótica semestral uma alta de 5,5%. E o aumento na receita de transmissão é explicado pela entrada de operação de Pitiguari e os reforços de Novatrans e um reajuste inflacionário pelo IPCA que foi compensado pelo reajuste negativo do IGPM no período. E falando um pouco sobre custos e despesas, um total de 99 milhões de custos, uma alta de 5,3% olhando na ótica trimestral, principalmente causado por outras despesas e por material que cresceu em 23%, porém olhando na ótica semestral houve uma queda de 2,9%. Então esse crescimento de 5,3% no OPEX é motivado pelo efeito inflacionário de custos de despesas e maiores provisões para contingências e por eventos não recorrentes. Deixo aqui abaixo a tabela de custo de despesas no consolidado, porém não houve tantas mudanças assim, uma alta de 8,1% na ótica trimestral e uma variação de 3,8% na ótica semestral. Agora falando um pouco do EBITDA regulatório ajustado, 483 milhões no segundo TRI de 2024 e 503 milhões no segundo TRI de 2025, uma alta de 3,4%. E olhando nos 6 meses de 2024 versus 6 meses de 2025, uma alta de 2,7%.
E esse é o ponto que me deixa ainda pé atrás com a Taesa, que é a alta alavancagem e a alta dívida que a empresa tem tomado nos últimos anos. Então, houve um incremento nas receitas financeiras, mas pouca coisa, cerca de 5,2%, e as despesas financeiras aumentaram em 11,1%, principalmente por causa dos juros da dívida e de variações monetárias, principalmente num cenário em que os juros do Brasil encontram-se muito altos. Isso sangra demais a Taesa. Então, no total, as despesas aumentaram em 11,9% e, consequentemente, isso aumentou o endividamento da Taesa. Percebam que hoje o endividamento total da empresa é de 10,4 bilhões e a Taesa detém 900 milhões em caixa. Então, isso dá uma dívida líquida de 9,5 bilhões, o que seria 4,1 vezes de alavancagem. Ficou em linha com o primeiro TRI de 2025, porém a Taesa, entre seus pares de transmissão, seria a que tem maior alavancagem e hoje é a que tem menos projetos no futuro. Então esse é um ponto que me preocupa, é o futuro da Taesa, visto que ela não tem angariado tantos projetos assim e a alavancagem hoje encontra-se alta. Então hoje eu não invisto na Taesa, mas como investidor eu gostaria que a Taesa diminuísse um pouco os proventos no curto prazo para poder investir mais em projetos, aumentar a receita, para que daqui 2, 3, 4 anos possa voltar a pagar dividendos atrativos, mas aparentemente a Taesa tem tomado dívida para poder pagar maiores dividendos. E olhando o lucro líquido regulatório, tanto no segundo TRI de 2025 quanto nos 6 meses de 2025, houve uma alta bem leve de 1,8% e 0,9%, principalmente causado pela maior receita de transmissão de energia, porém foi impactado negativamente pelo resultado financeiro líquido, ou seja, as dívidas da Taesa. Então isso deu um lucro líquido no segundo TRI de 2025 de 299 milhões, e um lucro líquido nos 6 meses de 2025 de 487 milhões. E a Taesa anunciou proventos na casa dos 299 milhões, porém cerca de 79 milhões são de dividendos, ou seja, isentos de imposto de renda, e cerca de 220 milhões são de JCP, então tem que fazer o cálculo do imposto de renda. E para você ter direito a esses proventos, você tem que estar com as ações em carteira no dia 18 de agosto e eles serão pagos no dia 27 de novembro. E para ficar mais fácil, já fiz a conta aqui para vocês. Quem tem Taesa 3 vai receber um dividend yield líquido de 2,26%, Taesa 4 cerca de 2,24% e Taesa 11 2,3%, que seria o maior dos proventos. Porém percebam que não é nada fora do comum. Um vai receber 2,3, 2,24 e 2,26. Então olhando para cada ticker, para cada um dos tipos de ação da Taesa, não teria tanta diferença assim para receber proventos. Então, falando um pouco da expectativa, a Genial Investimentos acreditava num EBITDA de 504 milhões, o mercado de 499 e a Taesa entregou 503 milhões de EBITDA. Então, ficou praticamente em linha com o que era a expectativa. E ainda há um destaque no avanço do EBITDA regulatório em 5,3% em razão da entrada de Pitiguari e reforços de Novatrans. Porém, assim como eu, o pessoal da Genial Investimento ainda monitora a alavancagem, que encontra-se em 4,1 vezes, e o desenvolvimento de novos projetos. Outro ponto que eles observam para o valuation da empresa, o maior nível de alavancagem comparando com seus pares, um baixo número de novos projetos e o menor prazo de concessão como detratores de valor. Então hoje seriam esses os principais pontos de análise da Taesa. Mas me conta aqui, pessoal, você é acionista da empresa ou não? Prefere aguardar um pouco mais essa alavancagem? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.